Vamos falar de Trump, Sérgio? O Trump aí essa semana. Não, né, agora eu quero ver a sua explicação, que é o seguinte: agora é oficial, velho. Trump falou que tem, é porque tem. Não, vamos lá, ele não falou que tem, não, né? Ele Tem. não falou isso, não. Não, ele não falou isso, não. Ele falou que tem documentos, os documentos falam de alienígenas. Alienígenas sob o comando do governo americano. Informações que alienígenas viajam através de portais interdimensionais. Aí foi a senadora americana que falou, a Paulina lá. Então, não foi ele, não. Cara, vamos lá, contar essa história desde o começo pra galera. O Obama foi num podcast lá, o cara perguntou pra ele sobre alienígena, o Obama falou assim, cara, os aliens são reais, sim. Só que ele respondeu isso no contexto de que, cara, o universo é tão grande, existe vida inteligente por aí e tal. Mas quando eu era presidente, eu não tive acesso a nada disso. Quando o Obama fala isso, um pouco depois da fala do Obama, tem a liberação dos arquivos do Epstein. Deixa isso aqui quieto aqui, porque isso é muito importante em todo esse contexto aí geral das coisas. O Trump pega essa fala do Obama e fala assim, pô, o Obama não tinha que ter falado isso, cara. Ele liberou, só que o Obama não liberou nada, tá? Mas o Trump falou, ele liberou aí informações sigilosas e tal, não sei o quê. Aí, o que o Trump falou? Isso é muito importante da gente entender. Ele falou o seguinte, ele deu uma ordem para que, primeiro, começassem as investigações e as liberações dos documentos relacionados a UAPs, OVNIs e vida alienígena que estão nas agências e no setor ali secreto, no setor militar e nas agências dos Estados Unidos. Foi isso que ele falou. Isso, cara, até aí não tem problema nenhum, tá? Porque o pessoal, quem é que vai pesquisar as coisas para liberar? É a própria agência, entendeu? Então, obviamente que tem coisa ali que ela não vai liberar. Por quê? Aí é que tem um negócio interessante. O Trump não falou em momento algum para desclassificar os documentos. Se ele tivesse falado assim, ele podia, tá? Ele podia ter dado a ordem de desclassificar os documentos relacionados a alienígenas. Aí não tinha conversa. Aí ia ser tudo desclassificado, não ia passar por critério nenhum, por burocracia nenhuma, nem nada. Ia ser desclassificado. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou para o pessoal começar a investigar e começar a liberar documentos relacionados a isso. Que pode ser qualquer coisa e tal. Muito bem. Nessa brincadeira toda, surge a nora do Trump. O que a nora do Trump foi fazendo essa palhaçada toda? A nora do Trump chega e fala o seguinte em um outro podcast que ela foi. O Trump, ele já tem o discurso pronto para o dia que acontecer essa, né, apresentar tudo, o discurso dele está pronto. Aí a imprensa americana foi para cima da porta-voz da Casa Branca, que é a que cuida dos discursos, e falou assim, e aí, pessoal, o Trump tem esse discurso? Aí a mulher da Casa Branca falou, eu não sei de nada, não. E agora apareceu um cara, um astrofísico, se não me engano, entendeu? Falando que tem, e que ele escreveu o discurso do Trump falando isso aí, né? Que tem alienígenas, papapá, mas isso aí ele falou num podcast também agora. Falou num podcast também. Entendeu? O podcast tá fazendo uma bagunça aí lá nos Estados Unidos, cara, hein, velho? O podcast tá virando uma zona. E aí, esse astrofísico aí, que agora eu esqueci o nome dele, ele falou isso aí, não, existe esse discurso sim, e fui eu que escrevi, entendeu? Cara, vamos lá, voltando agora. O Trump, ele tá adorando tudo isso, cara. Ele saiu lá nos arquivos do Epstein e agora ninguém mais fala disso, cara. Só fala dos alienígenas, entendeu? Só fala dos alienígenas. Existe uma teoria de conspiração rolando aí que a fala do Obama foi combinada com o Trump para o Obama falar e depois o Trump vir com tudo isso por cima. Aí fica a critério, já existe essa teoria rolando por aí nos lugares. E nessa salada toda, que já não se bastasse a zona que isso aí virou, né? Tem a tal da senadora americana que falou assim, não, eles existem, só que eles são seres interdimensionais. Eles viajam por portais dimensionais e tal, e é isso que acontece. Então, assim, cara, eu acho que não... Eu sinceramente,
Acho que é mais do mesmo, não vai ter nada, tá? Vale lembrar aqui para o pessoal que isso não é a primeira vez que acontece na história dos Estados Unidos, tá? Ali na década de 1954, os Estados Unidos estavam numa crise gigantesca com a Guatemala, guerra, aquelas coisas todas, e a CIA liberou documentos forjados sobre alienígenas para criar uma cortina de fumaça para a população desviar o foco da Guatemala, que estava toda uma confusão, uma crise e tudo, para o lance dos alienígenas. Então, não é a primeira vez que algo parecido acontece na história americana e nem vai ser a última, tá? E nem vai ser a última. Não, mas dessa vez tem os documentos, Sérgio. Tem mesmo. Você acha que o Obama ele não guardou isso? Cara, aí a gente tem que voltar, Júnior, lá na entrevista que o Bill Clinton deu quando ele deixou de ser presidente. O cara chegou para ele e falou assim: Bill Clinton, agora que você não é mais presidente, conta aí para nós as coisas todas. E justamente por conta disso que o Bill Clinton até respondeu e falou assim: cara, é um engano as pessoas pensarem que o presidente dos Estados Unidos é o cara que tem o maior acesso de nível de segurança ali dentro. Ele não é. Por quê? Justamente por causa disso. Imagina que o presidente é um cara que é trocado a cada 4 anos, certo? Você entrega todos os segredos do seu país para aquele cara que depois de 4 anos não tem mais nada a ver com nada disso. Então, quando o Bill Clinton falou isso, assustou muita gente, tá? Muita gente, beleza? Porque o pessoal falou assim, como assim, cara? O presidente dos Estados Unidos não tem acesso a todos os níveis? Não tem. O presidente dos Estados Unidos vai estar em um certo nível. Quem tem acesso a todos os níveis são pessoas lá de carreira, entendeu? Militares de longa data e tal, que os caras que vão ficar 30, 40 anos no serviço, que não tem a chance, o dia que o cara sair, ele vai sair dali para morrer, entendeu? Então não tem. Agora, para o presidente não, porque o presidente fica a cada 4 anos. Então é uma maneira até de você resguardar as informações aí do seu país, entendeu? Sabe o que é engraçado, Sérgio, dessa história? Porque quando você olha o podcast lá do Obama, o rapaz pergunta pra ele assim, mas qual foi sua primeira pergunta quando você virou presidente dos Estados Unidos? E aí ele fala, saber sobre os aliens, né? Saber sobre os extraterrestres. Então, fica um negócio meio estranho de dizer assim, ele realmente não sabe que tem algum documento, alguma coisa, né? Porque ele fala, ele confirma que eles existem, mas fala assim, eu não os vi, né? Não tive contato com eles. Mas, de certa forma, ele fala que a primeira pergunta dele foi saber sobre isso e confirma que existem, né? Então, por isso que é um negócio estranho. Mas se você pensar bem, parece que foi realmente uma jogada orquestrada. Por quê? Alguns dias antes... alguns dias antes... Ó o Sérgio, ó. Acertou essa, hein, Sérgio? Não, cara, não é assim. Lembrando, né, cara, isso aí é bem no nível da conspiração. É conspiração. Mas é que parece demais, que foi um negócio muito ajeitadinho. Não, faz muito sentido, sabe? Porque uma semana antes, o Trump soltou um vídeo que ele tinha no final do vídeo uma animação racista contra o Obama. Então o que ele fez? Ele criou uma falsa oposição ali pra falar assim, cara, o Trump tem muita raiva do Obama, cara. Pô, aquela animação é pesada, hein, velho? Você entende? Então, ele jogou... Por que soltou aquilo, velho? Você acha que o cara não ia saber que tinha aquilo ali e ia soltar, publicar nas redes sociais, nos perfis oficiais dele? Tipo, então, parece que ele criou uma falsa oposição pra falar assim, ó, eu sou contra o Obama. A gente não se gosta e eu não gosto dele. E soltou o vídeo. E aí depois o Obama vem, solta essa fala, que foi uma fala bem neutra, né? Ah, eu vi, eles são reais, mas eu não os vi. E aí depois o Donald Trump vem, solta essa bomba toda com uma cortina de fumaça pra abafar o caso Epstein. Então, faz muito sentido, cara. Eu acho que a gente, depois de ver o caso Epstein, a gente não tem nem mais como chamar isso de teoria da conspiração. Pra mim isso já é um fato conspiratório concretizado. Só tem um jeito da gente saber a verdade, então. Vai ter que esperar o Trump vir com as naves alienígenas, vir com os corpos, aparecer com a autópsia do alienígena. Eles pegaram aqui na Unicamp. Tá? No começo desse ano, o Trump falou que ia ter uma grande liberação de arquivos sobre disco voador ali no dia 6 ou 8 de julho. Então, na verdade, ele estaria só antecipando isso, e aí por isso que a gente fala muito dessa cortina de fumaça, porque ele está antecipando isso, porque meio óbvio, né? Para esconder ali as coisas. Isso é uma coisa.
E a segunda coisa é que o Obama, depois da repercussão gigante que teve a fala dele lá, obviamente que não foi ele, deve ter sido a equipe dele, soltou uma nota, né, lá no perfil dele, né, falando, ó, pessoal, eu nem sabia que esse negócio ia repercutir desse jeito aqui, mas eu vou explicar, é porque aí falou aquilo lá, né, que o universo é muito grande, obviamente que devem existir alienígenas por aí e tal, mas que eu, como presidente ou na minha gestão, nada me foi apresentado, nada eu não vi nada, tal, é isso, cara. Mas esperar, o que os documentos dizem até agora? Não, por enquanto não tem documento nenhum, cara. Por enquanto não tem. Ah, ele só falou que vai liberar. Ele falou que ele pediu para os órgãos lá, para o departamento de defesa, né? O departamento de defesa, que agora não é mais departamento de defesa, é departamento de guerra que chama agora. Ele pediu para o departamento de guerra, ele pediu para a CIA, para o FBI investigarem e começar um processo de liberação. Sim. Isso daí ele mandou, beleza. Mas e o discurso? O que o Trump falou? A história de que... Ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele deixou a galera ali e ele ficou só aqui, ó. A Nora falou que tem discurso, a porta-voz falou que não tem, e o astrofísico lá falou que tem, e ele que escreveu. O Trump não falou nada disso, ele ficou de boaça ali, entendeu? Só podia ser você, Sérgio, se você estivesse lá nos States agora, ó. O discurso do Trump. De ir pra lá ficar só esperando. Não, e lá, assim, os canais, né, ABC News, CBS e tal, eles chamam a tal da Paulina, eu não sei o nome dela lá, da senadora, ela foi num desses canais aí, ela falou, não, eles existem sim, eu tive contato com eles, mas eles são todos seres interdimensionais e tal e coisa. É aquilo, nós já falamos isso aqui alguma vez, eu acho, é aquele negócio que eu falo, cara. O falar, a pessoa fala. Só que o governo americano hoje, ele faz aquelas audiências aonde o cara vai lá e jura com a mão em cima da Bíblia. E todo mundo que fez isso, ninguém falou nada. Ninguém falou nada demais, tá? É sempre mais do mesmo. Não é bem assim, não fui eu que vi, não. Foi alguém que viu e me contou, entendeu? Então tem essa coisa também, né? Mas o Sérgio, me explica uma coisa. Qual a obsessão que os Estados Unidos têm com os alienígenas? E tem 1 ano e meio que a gente só fala disso. É o Elizondo, né? que foi lá, aí é declaração na mídia, é reunião interna, é depois convocação de uma galera, entendeu? Aí chega lá, aquela época que teve os drones nos aeroportos. Gente, chegou a invasão alienígena, é a Anitta filmando os alienígenas, é todo mundo falando dos alienígenas nos Estados Unidos. Aí 1 ano e meio que esse negócio vem se arrastando, chamou até os caras de Varginha lá. Então, e na verdade não é 1 ano e meio, não. Na verdade, todo esse fuzuê aí com alienígena mais recente vem de 2017, cara. Porque foi em 2017 que apareceu aquelas primeiras filmagens feitas pelos navios de guerra americanos, porque um cara lá, não sei se foi o Jamie Foxx, foi um outro, ele pediu com base naquele FOIA, né, que é para liberdade de informação, que o governo liberasse o que ele tinha. E aí apareceram aquelas filmagens feitas por caça e tudo. Isso aí é 2017. Desde então, o governo americano vem adotando essa posição aí. Ele criou um departamento só para isso, que chama AARO, a gente fala de AARO, entendeu? Que é onde você está lá nos Estados Unidos, você viu algo estranho no céu, você tira a foto e manda para esse lugar. E eles vão agrupando todas as informações. Isso aí é um jeito de você colocar a população meio que para te ajudar a defender o espaço aéreo, né? Qualquer coisa que passa ali. Desde 2017 acontecem essas audiências públicas aí no Congresso americano, onde eles chamam determinadas pessoas para depor e tudo. Já chamaram, quem que eles já chamaram? O Elizondo, já foi algumas vezes, como que eu vou falar agora, não é capitão, não, o capitão desses porta-aviões todos aí envolvidos, cara, e nenhum deles nunca, quando estava com a mão ali na Bíblia, sob juramento, nunca falou nada, entendeu? Então a gente tem que esperar os documentos. Agora, como eu falei aqui, na década de 50 teve documento também e era tudo forjado. E agora? Será que vai estar certinho também? Então a gente não sabe, fica essa questão toda. Agora o porquê disso, nós conversamos aquele dia aqui, né? Cara, dentre, vamos dizer assim, né, as ditas aí pseudociência e conspirações e tudo mais, cara, a mais fantástica de todas é vida fora da Terra, né?
Não tem igual. Isso aí é tipo o top do top. Qualquer outra, cara, que fica por baixo disso. Guerra e entendeu? invasão alienígena. Pronto. Você... O que você acha, Pô, Thiago, do assunto Cara, biologia, alienígenas e etc? olha, eu não tenho tanto conhecimento quanto o Sergião, né, que estuda isso praticamente todos os dias aí, mas assim, eu tenho minhas opiniões. Minha opinião é que não existe vida fora da Terra, não. Eu acho que não existe alienígenas. Mas assim, eu tenho as minhas crenças também e como eu já citei no outro podcast que a gente conversou aqui, eu estudo muito as escrituras, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, não participo de nenhuma denominação religiosa, mas tenho uma base de estudo muito forte, né? Não só na Bíblia, que foi um livro compilado pelo catolicismo romano, mas por outros livros que estão fora também, que são considerados apócrifos, que eu acho muito interessante. E, cara, quando você estuda isso, você vê que nós aqui não estamos sozinhos como seres humanos, né? De acordo com isso, existem outra raça que, no início de tudo, meio que contaminou o DNA da raça humana, e de acordo com o que está escrito, eles estão presos aqui. E quando a gente olha a geopolítica atual, e aí entra também no lance da conspiração, o Sergião citou o FOIA, né? Aquele portal lá de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Cara, existem e-mails de Hillary Clinton que fala a respeito de Nephilims, que quando a gente olha para o livro de Enoque, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Sergião. Ela fala sobre... Ela conversa com uma das assessoras dela. Na verdade, uma das assessoras dela manda mensagem, né? Conversando sobre eles meio que ressuscitarem ou acordarem esse Nephilim. Nephilim é como se fosse uma outra espécie que... ela, de certa forma, contaminou a raça humana no início, né? A gente tem os Anunnakis, que são chamados por muitos aí de anjos caídos, né? E os Nephilim são gigantes. Os Nephilim são gigantes, porque quando esses Anunnakis, eles tiveram relações sexuais com as mulheres, por acharem elas bonitas nesse mundo, nasceram anomalias. Eles eram gigantes, né? Os heróis do passado, como descrevem as escrituras. Então, esses seres, de acordo com tudo isso, eles estariam presos com a gente nesse plano aqui, certo, até os dias atuais. E de acordo com as escrituras, eles estariam aguardando o dia do julgamento, né? O Monark, ele acha que ele conhece o Nephilim pessoalmente. Eu não vou dizer quem que é, não, porque ele é meio conhecido. Então, na minha opinião, por exemplo, a gente vê elas falando sobre isso nos e-mails, tá lá, né? Uhum. E o que seria isso, né? É uma pergunta. Elas estão falando sobre o quê? Elas querem acordar quem, né? Elas estão falando claramente sobre o Nephilim. Então, para mim, existe uma outra raça que não faz parte da nossa raça humana, mas que tá conosco nesse plano material que a gente vive, né? Agora, a gente pode partir para umas outras teorias conspiratórias também, que esses caras hoje estão envolvidos com essa galera que controla o mundo. E é por isso que a gente vê casos absurdos que, pra gente, e pra boa parte da população, é chocante, como os arquivos de Epstein, onde os caras se reuniam lá pra comer as entranhas dos bebês. Cara, você olha aquilo e fala, que loucura. E os caras ainda relatam como se fosse algo gostoso. Tipo assim, poxa, tava com gosto de cream cheese. Entendi. Na sua visão não é só maldade. A gente tem uma contaminação no DNA da raça humana, onde não somos apenas humanos aqui. E aí, quando a gente fala de extraterrestres ou alienígenas, pra mim, ninguém vem de fora. Eles estão, na verdade, jogando uma cortina de fumaça pra, de certa forma, normalizar na mente da população essa galera que já tá aqui com a gente. E aí se tornou um assunto muito louco, né? Eu não sei se o Sergião enxerga dessa forma, acredito que não, mas na minha concepção, diante de estudos que eu faço, eu enxergo tudo, eu vejo tudo se encaixando, assim, sabe? Quando a gente começa a falar sobre isso. É que o Sergião, ele já vai pra um lado muito científico, e eu acho que o Sergião nem acredita em extraterrestres, né? Eles não morram? Eles não... Não, eu não acredito. Não, eu não acredito em extraterrestre. Eu não acredito que tenha vida inteligente, que ela nos visite menos ainda, e que quando eu faço minha peça no teatro aí com a galera, que chama Será que Estamos Sozinhos? Eu faço as 3 perguntas. Quem acredita que exista vida, qualquer tipo de vida? Quem acredita que exista vida inteligente? E a terceira
que nos visite ou que está entre nós, entendeu? Boa, é. Então, assim, cara, eu não acredito em nenhuma dessas coisas, entendeu? Então, assim, nessa questão eu sou muito, muito cético mesmo, e eu acho que se tivesse, já teriam apresentado isso aí, porque ia cair na mão de um cientista. O cientista tem um ego inflado pra caramba, ele não ia deixar passar um negócio desse em branco. Concordo muito com o que o biólogo Henrique falou outro dia, entendeu? Cara, o médico lá de Varginha, médico, neurocirurgião, ele olha e do lado dele está a maior descoberta da história da humanidade, que é um ser de um outro planeta. E ele é médico. E ele não consegue descrever o ser direito, ele não consegue, ele não vai para cima do bicho com um bisturi e corta ali um pedaço para saber se tem pele, se tem sangue, se tem... Então, assim, é uns negócios que, na minha concepção, essas coisas não se encaixam, entendeu? Não se encaixam mesmo. E depois, só porque ele teve um infarto, é que ele resolve contar que ele viu de verdade, porque antes ele só tinha visto a filmagem. Então, assim, para mim, essas coisas, nenhuma delas se encaixam, não. Mas, em teoria, vale a pena dar uma lida mesmo. Esses e-mails aí que vazam e tudo, né? Às vezes saem uns negócios ali que você fica meio sem entender mesmo, né? É assim. Ô, Sérgio, mas e se a gente pensar num ponto de que, vamos pegar o mito da caverna de Platão, e se a gente estiver vivendo debaixo de um controle que não quer que as informações cheguem para nós, e que tudo isso que a gente tem como informação hoje é exatamente como no mito da caverna de Platão, sabe? Que tem os bonequinhos ali fazendo sombra e a gente tá lá dentro. Então, eles têm esse controle e eles não querem realmente que nós tenhamos informações sobre tudo isso que a gente tá comentando, sabe? Você acha que não existe a possibilidade da gente estar sendo controlado nesse nível? Tem um filme moderno que chama A Vila, né? Que é A Vila que chama. Que é bem isso mesmo, que ele, para manter a população fechada naquela vidinha deles, os caras que são líderes, eles criam uns monstros do nada e falam, ó, não vai ali não, porque se for ali você vai ver o tal monstro. Aí a pessoa cria esse medo e fica todo mundo vivendo naquele mundo, naquela realidade, sem saber o que tem para fora. Eu acho que não sei se chama A Vila. É a Vila. É a Vila, não é? É a Vila, Cara, então, eu acho que esse filme aí, ele retrata de uma certa forma o que pode ser, a gente pode, não tem pode ser, a gente pode estar vivendo nessa vila aí, né? É verdade. Nessa vila. Você falou de teoria da teoria da floresta negra, né? E quer dizer que a gente não tem conhecimento, mas aí, de repente eles estão ali, só não vêm nos visitar, né? Só não entram em contato com a gente. Isso também. Tem medo também, igual a gente, né? Esse universo é tão grande, tão grande, tão grande como o Sérgio afirma, né? Tem bastante espaço para percorrer aí, capaz de nunca chegar aqui. Então, essa foi a linha aí que o Obama, na verdade, ele falou nessa linha aí que você acabou de falar, Júnior. Entendeu? Ele falou isso. Ele falou assim, cara, eles são reais, mas, cara, o universo é tão grande que é uma bactéria aqui vamos pegar aqui o Brasil, é uma bactéria no Rio Grande do Sul e uma outra bactéria lá no Pará. Elas dificilmente vão se encontrar algum dia na existência, embora as duas existam, entendeu? Uhum. Então foi mais ou menos nessa linha aí que o Obama quis levar o assunto. E embora, cara, eu tenho aqui 1% que eu acho que foi tudo combinado. Não, eu também. Também, cara. E o Sérgio falou algo muito interessante que as pessoas esquecem. Que, pra mim, os presidentes, eles são marionetes do sistema. Também, né? É verdade. Como o Sérgio falou, cara... É só pegar a época da bomba atômica. O Truman não sabia que ia jogar bomba atômica. É isso aí. Só assistam aí, leiam o livro e assistam o filme Oppenheimer. A bomba atômica foi jogada no governo Truman, o Truman não sabia. A bomba atômica eram 6 pessoas só, de alto escalão no governo americano, que sabiam o que estava acontecendo, de maneira geral. Então, é isso. O presidente, ele cara, porque... O projeto Manhattan foi isso mesmo. Como que você vai entregar, cara, todo o segredo do seu país a uma pessoa que dali 4 anos ela pode sair, cara, e fazer o que ela quiser da vida e tal, e você entregou tudo? Então por isso que tem esses níveis de segurança aí. É bem aí. Eles são mesmo controlados aí. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, é aí que a gente começa a sair, de certa forma, dessa caverna de Platão aí. Porque a maioria das pessoas coloca o presidente como o cara que tá lá no alto nível, né? O mais alto grau. Mas é como ele falou, cara, o cara fica 4 anos lá. Depois ele sai fora e entra outro. Então, se ele souber de tudo, eles estão colocando muita confiança na mão de um cara que é só uma marionete.
É isso aí. E depois você não vai ter controle nenhum. Mas quem falou isso aí não fui eu que falei, não, cara. Que falou isso foi o Bill Clinton lá atrás. Quando o Bill Clinton deixa a presidência, ele vai num programa muito famoso nos Estados Unidos, chama 60 Minutos, lá entrevista. Tem essa entrevista aí, vocês procurarem, tem isso aí. E ele fala isso. Ele que fala. Eu falei, cara, vocês se enganam pensando que eu ia ter acesso a tudo, tem nada. Entendeu?